Bom, para fazer a bom, para fazer a coleta dos dados, né, do ESP32, para depois passar para a database na AWS, a gente tem que fazer alguns processos um pouquinho burocráticos, mas não é tão complicado assim. Vamos lá, vamos fazer o passo a passo aqui certinho e entender como funciona. Né? A forma mais básica, né? A forma mais simples de fazer. Primeiro passo, a gente tem que vir aqui na barra de pesquisa e no IoT Core. Aqui. Beleza? A primeira coisa que a gente tem que vir é aqui na barra lateral esquerda e vir aqui em todos os dispositivos, coisas, né? Que a gente vai criar uma nova coisa, um novo dispositivo com que a gente vai se conectar. Aqui eu já tenho um criado, né? Mas eu vou criar tudo de novo aqui para mostrar mais ou menos como vai funcionar. Então vamos vir aqui no canto em criar itens, criar um único item, vamos dar um nome para essa coisa. Então eu vou dar aqui, por exemplo, o nome de ESP32 teste, sei lá, pode ser qualquer nome. Beleza. Agora a gente vai dar um próximo e gerar um certificado automaticamente. Todo dispositivo ele vai necessitar de um certificado da Amazon para poder se comunicar com o sistema da AWS, tá? Na verdade é mais de um certificado, a gente vai ver aqui. Então, próximo. E agora eu tenho que criar uma política para esse dispositivo, uma política, né, dando permissão para esse dispositivo se comunicar com a AWS e a AWS se comunicar com o dispositivo. Eu já tenho uma política criada, mas eu vou criar uma do zero aqui, né? Não vai ter nenhuma aqui, então tem que vir aqui em criar política. Aqui no criador de política a gente vai dar um nome para ela. Eu vou dar, por exemplo, aqui o nome de ESP32 política. Pode ser assim. Aqui embaixo a gente vai ter os documentos da política. E basicamente a gente vai precisar de umas 4 políticas, né? Uns 4 tipos de documentos. Já vou adicionar 4 aqui, né? A gente tem que deixar o efeito dela como permitir. A primeira ação vai ser o de conectar. A segunda vai ser o de publish, aqui, né, para poder publicar dados da Amazon no dispositivo. Outra vai ser o de receber, né, permissão para receber mensagens. O dispositivo recebe mensagens do IoT Core, que é essa parte que a gente está mexendo agora, né? E a última é o subscribe, para a gente poder se inscrever nos tópicos, né, da comunicação MQTT entre o ESP e o AWS. Aqui nos recursos a gente pode deixar só um asterisco, né, para dar acesso completo aí a todos os recursos. Ok? E aí a gente pode vir aqui no cantinho e dar um criar, né, para nossa política. Beleza, agora a gente tem o nosso ESP32 política criado. A gente pode voltar agora onde nós estávamos antes, na nossa criação da coisa, e adicionar essa política aí que a gente criou, selecionar ela, e vamos dar um criar item. Beleza. Agora uma parte importante, tá? Ele deu pra gente aqui vários certificados que vão ser necessários para configurar o nosso código lá no C++. Beleza? O primeiro certificado é o do dispositivo, tem que fazer o download. Lembrando que é importante não fechar essa tela aqui até ter baixado todos os certificados, tá? Porque ela só aparece uma vez, como tem essa mensagem amarela aqui indicando, beleza? Então tem que tomar cuidado para instalar todos os certificados que aparecerem aqui, todos os arquivos, né? Então é só fazer o download aqui, vamos fazer o download bem simples aqui, deixa eu criar uma nova pasta aqui. Vou botar ESP32 certificados. Ok, esse aqui é o certificado do dispositivo. Em seguida, o arquivo da chave pública, também muito importante. Então deixa aqui, chave pública. É bom nomear os arquivos porque eles vêm com nomes muito grandes assim, né? E com uns hashes e tal, e é bem fácil de se perder ali. Ok, agora chave privada. E por último, uma dessas duas chaves aqui. Na verdade, a única que vai precisar mesmo é essa chave RSA root CA1 aqui, que é a primeira. A outra não vai ser necessária, posso deixar com esse nome aqui, é o root CA.
Essa terceira não vai precisar, então no nosso caso aqui, para comunicar com o ESP32 não vai ser necessário. Vamos dar um concluído então. E agora a gente tem todos os certificados baixados e criamos a nossa coisa, né, para se comunicar com a AWS. Beleza? Próximo passo agora. Vamos precisar de uma database, né, para armazenar os dados que vão vir do ESP32. Então, ok, vamos abrir agora uma nova aba aqui na barra de pesquisa, que vai ser a nossa DynamoDB. Aqui. Ok? Aqui no DynamoDB, a gente vai vir na opção de tabelas, aqui na barra lateral esquerda, tem a aba tabelas. Eu já criei uma tabela aqui, né, de testes, mas vou criar uma outra para exemplificar. Vamos aqui no cantinho criar tabela. O nome vai ser ESP32 tabela teste. Ok. A chave vai ser a coluna, né, o item da tabela ali, que vai ser único. Para cada linha de dados novas, precisa ter um item que é único e nunca muda. Também ele vai ser bem útil se a gente quiser buscar informações específicas, né? Ele é como se fosse uma identificação para os nossos dados. No caso do ESP32 que a gente está usando, ele está enviando o tempo atual, né? Em segundos, usando aquele epoch time lá, né, do Linux. Então ele está sempre enviando, todos os dados que ele envia estão com a data atual. Então eu acho que fica mais legal colocar como chave de partição aqui, como chave primária aqui, o tempo. Então eu vou nomear aqui de time, que é o nome da variável que está sendo enviada lá pelo ESP32. Né? Ele está enviando um bloco de dados lá em JSON e o dado único que ele está enviando é o tempo. Então está nomeado como time, vai ser mais eficiente a gente deixar assim. De resto, tudo pode ser mantido como está. E vamos criar uma nova tabela. Lembrando que tem que manter aqui como string, né? A não ser que você vai usar, uma chave diferente ou específica, tipo um ID, sei lá. Enfim, aqui vai ser mantido como string. Ok, a tabela está criada agora. Só aguardar um pouco. Ok, a gente tem a tabela, nós temos a nossa coisa criada. Agora a gente precisa de uma forma, de alguma forma, né, receber os dados que estão chegando do ESP32 e inserir eles na tabela. Para isso a gente vai precisar criar agora uma regra. E o que essa regra vai fazer, basicamente, é receptar os dados que o ESP32 está enviando através do protocolo MQTT e mandar para um serviço da Amazon que vai pegar esses dados, separar eles por colunas e guardar na tabela bonitinho. Então beleza, o primeiro passo que a gente tem que fazer é voltar lá para o nosso IoT Core, que a gente estava usando antes. Aqui eu já estava no meu navegador, mas no caso seria só ir lá na barra de pesquisa e lá em IoT Core novamente aqui. Vir aqui embaixo em segurança, na barra lateral esquerda. E não é em segurança, é na verdade em roteamento de mensagens, na barra lateral esquerda, e tem a opção aqui de regras. Ok? Vamos criar uma regra nova. Aqui já tem uma regra criada, mas vou criar uma nova aqui. O nome da regra vai ser recebe dados, né? Basicamente o que essa regra vai fazer é o nome que está sendo colocado aqui, ela vai receber os dados do ESP32. Então eu vou botar ESP32.2, né? Essa é a segunda regra. Pode botar uma descrição, não é necessário. Próximo. Bom, aqui uma coisa importante, tá? O que essa regra vai fazer é executar um comando em SQL, né? Que vai selecionar os tópicos que a gente quiser e vai fazer alguma coisa com isso. Então aqui nessa linha aqui, a gente vai mudar esse select aqui para um asterisco, para ele selecionar todos os dados. O tópico aqui, ao lado do from, se refere ao tópico o tópico MQTT que a gente quer se comunicar. Esse tópico está definido lá no ESP32 já. Então, o que a gente vai usar aqui, que foi definido lá, é o tópico ESP32/ww/dados. Na verdade, /dados não, desculpe. /pub. Então, é esse o caminho que a gente vai querer.
A partir daqui não precisa muito, né? A não ser que você queira especificar alguma coisa, algum dado em específico. No nosso caso, a gente quer pegar todos os dados que estão chegando do ESP e passar todos eles para a tabela. Então, não precisa desse where e o select pode ser um asterisco mesmo. Vamos dar um próximo. E agora, qual é a ação que a gente vai tomar quando a gente receptar esses dados vindo desse tópico ESP32/ww/pub? Bom, o que a gente vai fazer é enviar esses dados para um outro serviço da Amazon chamado Lambda, tá? Então, procurei aqui, ó, essa parte aqui, Lambda, ok? É para lá que a gente vai enviar. Não temos uma função Lambda, na verdade eu criei aqui, mas vamos fingir que não tem uma função Lambda ainda, ok? Então vamos deixar isso aqui em branco. E, bom, por enquanto é isso. Vamos dar um próximo aqui. Bom, ele disse que eu não posso continuar sem criar uma função Lambda. Então eu vou criar uma função Lambda aqui, tá? O Lambda basicamente é um serviço de criação de funções dentro do AWS, né? Então vamos criar uma função. O que essa função vai fazer é pegar esses dados que foram recepcionados pela nossa regra que a gente está criando, vai separar esses dados bonitinho e vai guardar lá na nossa database que a gente criou anteriormente também. Então a função eu vou nomear aquela de insere dados ESP32, porque eu acho que eu botei esse mesmo nome na última função que eu criei. Aqui a gente vai escolher a linguagem de programação que a gente vai utilizar para escrever essa função. No caso aqui eu vou utilizar o Python mesmo. Aqui, Python 3.12 é a versão mais recente que tem. O resto pode se manter igual também, vamos criar a função. Ok, função criada. Agora, vamos voltar lá para o nosso IoT Core, onde a gente está criando nossa regra, né, de recepção de dados. Vamos colocar a função que a gente acabou de criar do Lambda, né? Na verdade não apareceu, eu vou atualizar aqui. Agora sim. A gente vai colocar a função Lambda que a gente acabou de criar. De resto, pode deixar tudo igual. Vamos dar um próximo. Aqui é só para dar uma analisada no que a gente colocou até agora na nossa regra. E é isso aí. Vamos dar um criar aqui. Criamos a nossa regra, né, de receber dados aqui. Beleza. Agora a gente já tem a nossa coisa configurada. Nós já temos a nossa regra, que vai ser o que vai recepcionar os dados que vão vir da coisa. Agora a gente tem que configurar a nossa função Lambda para pegar esses dados recepcionados e colocar na tabela. Então vamos voltar lá para o nosso Lambda. Uma forma de acessar lá é só simplesmente vir na barra de pesquisa, escrever Lambda, selecionar, então ir até lá. A função que a gente acabou de criar foi essa aqui, insere dados ESP2. Vamos ver lá. Bom, aqui já dá para ver que está meio configurado, né, de onde está vindo aqui os gatilhos para o Lambda e tudo mais. Está vindo lá do nosso AWS IoT. E beleza, aqui a gente tem essa linha de código aqui embaixo, que é onde a gente vai fazer de fato o código para enviar os dados lá para a tabela. Essa parte aqui, ela é um pouco mais complexa, porque tem que entender um pouquinho tanto da programação em Python quanto dos comandos da DynamoDB que a Amazon usa. Então vou colocar um código pronto aqui, que foi desenvolvido especificamente para os dados que estão vindo do nosso ESP32, tá? Então vou colocar aqui rapidão. Olha, basicamente esse aqui é o código. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Dá. Bom, no caso aqui o que foi feito foi bem simples até, a gente só importou a biblioteca Boto3 aqui, que a Amazon desenvolveu para manipular funções usando a DynamoDB. Então, dentro da função que já vem pronta aqui no Lambda, a gente só criou um objeto de cliente aqui, referente a DynamoDB, e botamos para, toda vez que ele receber um dado, né, ele vai, no caso, os dados que ele vai receber, é esperado que sejam sempre arquivos em formato JSON, né, informações em formato JSON. Então, o que vai acontecer aqui
é que vai chegar um bloco de dados em JSON ali no na nossa coisa que a gente configurou. A nossa regra vai pegar esse bloco de dados e vai jogar para a nossa função em Lambda. Essa função em Lambda está esperando o seguinte formato de dados, né? Time, que é nosso item lá de partição, que vai ser aquele dado único que vai diferenciar cada linha da outra. A gente tinha nomeado ela de time. Né? Então é um time, aqui a gente colocou o tipo, que é uma string, e em seguida né, o que vai ter na coluna né, referente ao time. No caso, esse event, é meio que um dicionário, né, com time dentro, representa o valor que vai chegar em relação a esse objeto aqui essa linha aqui do JSON. Enfim, aqui tem todas as linhas do objeto que vai vir. Então no final a função retorna um zero. E é bem simples. Se quiser fazer alguma alteração aqui no tamanho das informações, no tipo e tal, dá para fazer tranquilo. Vou deixar esse código aqui inteiro disponível ali provavelmente na descrição do vídeo. Ok? Não precisa mudar muita coisa aqui. Só adicione isso aqui e vai funcionar perfeitamente. A gente vai ter que dar um deploy aqui em cima. Tá vendo que tá aparecendo que as mudanças não foram... não sei como seria uma tradução correta para deploy. Mas a gente ainda não aplicou as mudanças, então vamos aplicar no deploy. Ok, feito aí com êxito. Bom, agora que a gente já configurou a nossa função, a gente precisa fazer duas coisas. Primeiro, tem um detalhe muito importante na AWS, que é nem todos os serviços têm permissão para acessar uns aos outros, né? Então, o Lambda, por exemplo, não tem permissão para acessar o serviço da DynamoDB que a gente tem, sem que a gente dê permissão para ele fazer isso. Então, o que a gente precisa fazer para dar essa permissão, né? Se eu testar aqui agora, por exemplo, o teste não vai dar certo, porque eu não coloquei uma permissão aqui na nossa função Lambda para ele ter acesso a outros serviços, né? Como a DynamoDB. Então, como que a gente vai dar essa permissão para ele? Para a Amazon, né? A gente vai vir aqui na barra de pesquisa e digitar IAM. Beleza? Vindo aqui na primeira opção, nós vamos então lá em funções, na barra lateral esquerda. Aqui já tem algumas funções que eu criei e que outras que já vêm da própria AWS. Nenhuma delas exatamente é o que a gente precisa. Então a gente vai vir aqui em criar perfil. Manter aqui no serviço AWS. O nosso caso de uso vai ser o Lambda. Dá um próximo. Nas permissões, então, a gente vai digitar aqui Dynamo. E vamos vir aqui na opção DynamoDB Full Access. Selecionar ela aqui no quadradinho. Dá um próximo. Isso aqui vai dar permissão total do Lambda para acessar a DynamoDB. Vamos dar um nome para essa função. Acesso Lambda ESP32. Ok, dá para botar uma descrição, aqui uma visão por cima de como vai ficar o código. Vamos lá e vamos criar esse perfil. Ok, a gente criou um perfil agora, né, uma função que vai dar a permissão Lambda de acessar a DynamoDB. Mas essa permissão não está adicionada no nosso código ainda, né? Então vamos voltar lá para o Lambda agora. Ok. Vamos ir na função que a gente acabou de criar. Vamos agora aqui nessa aba aqui em cima, configuração. Aqui vamos ter a opção de configuração geral e vamos vir aqui em editar. Aqui a gente pode configurar várias opções, né, da nossa função. Tamanho de memória que ela vai ocupar, o tempo, limite dela e tudo mais. Mas o que importa está aqui no final, aqui na função existente. A gente vai mudar ela para a função que a gente acabou de criar de permissão. No nosso caso foi a permissão lambda underline 2. Ok? E vamos dar um salvar. Agora eu vou fazer um teste rápido. Aqui no table name, né? Não esqueçam que esse table name ele tem que ter aqui dentro o nome da tabela que vocês forem utilizar. Então, se nomear de qualquer outra forma, tem que mudar aqui o nome para os dados serem inseridos na tabela certa, né? Então, nesse caso, essa tabela que a gente vai usar, o ESP32 lambda underline db.
A gente pode fazer um teste rápido, vindo aqui na opção teste, vindo aqui em configurar um evento de teste, vou dar um nome aqui de teste 1. O que esse teste é? Basicamente a gente vai simular os dados que estão vindo do ESP, os dados do ESP estão vindo no formato JSON, né? Aqui a gente pode enviar um JSON e testar como que o nosso código vai reagir, né, quando ele receber um dado desse aqui. Então eu já tenho uma colinha aqui, né, dos dados que vão ser utilizados. Vão ser esse daqui, opa. Então vão ser dados mais ou menos assim, dessa forma. E é isso aí, vou dar um salvar. E vou executar o teste. Bom, deu tudo certo. Então, teoricamente, se eu for lá na nossa database agora, é para ter os dados inseridos bonitinho. Vamos testar agora, vamos vir aqui na nossa DynamoDB. Ok, vamos aqui em tabelas, no canto esquerdo. E vamos na tabela que a gente acabou de criar, que foi a ESP32 tabela teste. Aqui a gente vai em explorar itens da tabela. E aqui estão, né, os itens que a gente acabou de enviar para essa tabela aqui, né, com a string time e todas as outras abas aqui, todos os outros itens que estavam no objeto JSON que a gente enviou. Beleza, mas isso aí foi só com o objeto de teste, né, foi com o nosso teste lá. Agora, quando o microcontrolador for ativado, esses dados têm que vir constantemente, né? Posso mostrar aqui, por exemplo, um exemplo que está rodando agora com outro microcontrolador que já está configurado certinho, com certificados colocados, com tudo que precisa, né? E assim os dados estão chegando, ó, dados de teste, né? Então, pode ver aqui que esses números aqui são o dado único, né? Que vai mudando com o tempo. Foi colocado o tempo epoch time, né, do Linux. E aqui são as variáveis que estão enviando valores fixos, né? Só de teste. Enfim, na parte da configuração do AWS é mais ou menos isso. E tem uma coisa muito importante, né? Que quando tu vai configurar o microcontrolador que tu for usar, qualquer que seja o dispositivo que está enviando os dados, tem algumas coisas que são extremamente importantes de se ter para que a conexão dê certo. E todos esses itens a gente vai encontrar lá no IoT Core. Vindo aqui no IoT Core, nós temos que vir aqui em todos os dispositivos, aqui na barra lateral esquerda, coisas. Então, os dados mais importantes que vão ser necessários para a configuração do dispositivo, né, que necessitam ser passados aí, são o nome dele, no caso que a gente criou hoje foi o ESP32 teste, então nós precisamos do nome do dispositivo, precisamos também dos certificados que foram baixados anteriormente lá no começo, aqueles certificados são extremamente importantes. E a última coisa que precisa é o endpoint, né, que é um código específico que cada dispositivo tem. Então, para chegar nele, a gente tem que vir aqui no cliente de teste de MQTT, que é onde a gente pode testar a conexão com o dispositivo, né, através do protocolo MQTT. E aqui em detalhes sobre a conexão, a gente vai expandir isso aqui. E aqui vai estar o endpoint. Esse link também vai ser muito importante lá na programação do ESP32 para fazer a conexão com a AWS. Então, são esses dados que vamos precisar aqui. O nome do dispositivo, o endpoint e os certificados. Tendo esses dados, colocando eles no ESP e tendo feito a configuração que a gente fez aqui, criando as regras, as permissões e a função lambda e a database também, né? E a coisa, é importante criar ela também. Então, tendo todos esses itens, mais os dados aqui, a conexão dá para ser feita tranquilamente e a manipulação dos dados depois também é bem tranquila. Então, acho que mais era isso aí.